Então, como vimos, certamente não seria feito o bloqueio nesse caso nesse serviço, pois o fornecimento de gás é um serviço essencial e o desligamento do sistema não seria possível nesse tipo de situação. Né? Situações como essas são resolvidas com manutenção em sistemas de vapor pressurizado, com solda, por exemplo, chamado hot tap. Né? Vamos falar desse procedimento um pouquinho mais para frente. Então, dando sequência, o objetivo da OSHA, né, a gente viu várias situações onde ela se aplica e muitos exemplos onde ela não se aplica, né, seja por não haver o risco, né, da exposição do trabalhador ao perigo ou pela existência de outras normas para atividades específicas. Agora vamos apresentar o objetivo da OSHA, que é exigir que os empregadores, desculpa, estabeleçam e utilizem os procedimentos para uso adequado dos dispositivos de bloqueio e etiquetagem em dispositivos de isolamento de energia, para desativar máquinas ou equipamentos, evitar a energização ou a partida inesperada desse equipamento, evitar ainda a liberação de energia armazenada, hidráulica, pneumática também são exemplos delas, né? A gente foca bastante na elétrica, que é a grande parte dos serviços, mas muitas vezes ela é pneumática, ela é hidráulica também, e ainda com o objetivo de prevenir lesões aos funcionários. Ainda é importante, né, lembrar-se que outras normas devem ser utilizadas para complementar os requisitos dos procedimentos e os treinamentos para o uso do bloqueio e etiquetagem, se for necessário. Né? O importante para o trabalhador é que ele leia esse procedimento antes de iniciar a manutenção, que ele busque por esse procedimento, perguntando para a empresa, perguntando para o técnico de segurança do trabalho se esse procedimento existe, se ele está sendo utilizado. Então vai do interesse do colaborador também em buscar esses procedimentos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre alguns termos e definições, agora que você já sabe qual que é a definição, a aplicação, o objetivo da OSHA, é importante conhecer alguns termos e definições que acabam sendo apresentados nessa normativa, americana no caso, que a gente acaba utilizando ela no Brasil porque não existe uma normativa específica para bloqueio de energias perigosas no Brasil, embora a gente tenha a NR10 falando sobre isso, a gente tenha a NR12 falando sobre isso, mas não tem nenhuma normativa específica. Então, por isso que acabamos utilizando aqui no Brasil a OSHA para oficializar, digamos assim, a aplicação do bloqueio de energias perigosas. Então, uma das definições que é importante que a gente destaque é o funcionário afetado. Quem é o funcionário afetado? Né? Então, um funcionário que utiliza uma máquina ou equipamento ou trabalha em uma área na qual o serviço de manutenção seja realizado, o bloqueio, a etiquetagem, esse é o funcionário que a gente considera como funcionário afetado, que ele teve a sua atividade interrompida. Né? Já o funcionário autorizado ou a pessoa autorizada é uma pessoa que realiza o bloqueio e a etiquetagem da máquina ou equipamento. Normalmente o funcionário, esse é o funcionário da manutenção. Então um funcionário afetado torna-se um funcionário autorizado quando os deveres desse funcionário incluem o serviço de manutenção, o que normalmente não é feito. Normalmente quem dá a manutenção é a equipe de manutenção. E o funcionário afetado, na maioria dos casos, ele é diferente, é uma pessoa diferente do funcionário autorizado. Então são duas pessoas distintas. O que fará o bloqueio, que seria o autorizado, e o que terá a máquina bloqueada, que seria o afetado. Então, vamos pensar, consegue pensar num equipamento que possa ser bloqueado na sua empresa? Ou você trabalha com um equipamento que costuma ser bloqueado, ou você costuma fazer bloqueio, né? Então o termo refere-se a um dispositivo de isolamento de energia que pode ser bloqueado através de uma alavanca ou outros meios de fixação de um equipamento de bloqueio, ou ainda possuir um mecanismo de bloqueio incorporado. E tem alguns disjuntores, principalmente disjuntores de alta tensão ou média tensão, que é possível fazer o bloqueio e o aterramento, inclusive, no próprio dispositivo. Então o bloqueio ainda deve ser realizado sem a necessidade de desmontar ou reconstruir ou ainda substituir o dispositivo de isolamento de energia ou ainda alterar permanentemente sua capacidade de controle de energia. Além dos equipamentos com alavanca, a gente pode citar o plug.
né? O plug do computador, os botões de emergência, válvulas do tipo gaveta ou ainda pedais de empilhadeira. E a gente consegue bloquear esse tipo de dispositivo de acionamento no caso também.